escola sem ajuda de ninguém? Seria isso? Não tem nenhuma outra instituição, nem um grupo por trás dele? Então, justamente, existem algumas informações que foram coletadas, né? O aparelho celular dele foi apreendido, a gente já tem uma ordem judicial para acessar esse aparelho. Então, essas informações, essas respostas, se existirem, partirão dessas análises. Então, no primeiro momento, foi uma atuação isolada, sozinho, né? Ele entrou no colégio, na escola, na creche, e acabou tirando a vida daquelas crianças. Já foi analisado o material que foi usado? Foi o machadinho? Qual foi o tecido utilizado para cometer o ato? O que nós temos é que realmente foi uma espécie de machado, né? E também um canivete, que teria feito uso em duas crianças, e depois esse machadinho teria ficado fincado numa criança e ele fez uso de um canivete, uma espécie de canivete, e acabou ceifando a vida de mais duas crianças. Então, esse material foi recolhido pela Polícia Científica, será analisado. A Polícia Civil também trabalha com essa resposta da Polícia Científica com relação ao laudo para que a gente possa instruir a nossa investigação. Delegado Rony, o acusado explicou por que ele se entregou para a polícia? Olha, ele não falou, né? Ele foi ouvido na central de plantão policial. Nesse primeiro momento, né, a gente não descarta a possibilidade de intimá-lo, né, de levá-lo para a delegacia novamente para que ele possa esclarecer eventual questionamento que surgirá ao longo dessa investigação, mas ele não teria dito o que teria motivado ele. O que é essa escola especificamente? Então, parece que foi aleatória, né? Ele estaria numa academia ali nas proximidades, teria passado por uma escola, dito por ele, e depois ele achou por bem escolher essa escola como alvo. O delegado, ele aparentava... Você sabe sobre possíveis outros ataques, porque durante aqui a fala inicial, vocês frisaram muitas vezes que a investigação até aqui levou à conclusão de que é um ataque isolado, não há risco para outras escolas, não há risco para outras crianças e famílias. Como vocês chegaram a essa conclusão? Na verdade, o que se analisou, né, preliminarmente é que foi uma ação isolada, mas algumas informações foram coletadas. O celular dele é importante, né? Os policiais foram até a casa, foi recebido pela mãe, não tinha TV, não tinha computador em casa. Então, se ele agiu, né, com mais gente, possivelmente essa informação virá, né? Mas para isso a gente precisa de uma ordem judicial, essa ordem judicial já foi dada, aqui a gente pode acessar o telefone e ali extrair as informações necessárias para a investigação. Delegado, nessa primeira entrevista dele, como foi? Exatamente, como foi esse primeiro contato? Central de plantão policial, essa investigação está dividida em duas fases, né? Ele foi conduzido e autuado em flagrante pela uma equipe plantonista. Agora a gente entra na DIC, né, uma especializada, entra para que a gente possa avançar nas investigações, justamente analisar essas informações que estão sendo coletadas, informações que estão chegando, para a gente tentar, né, identificar a motivação e se mais alguém teria participado com ele na prática desses crimes. E delegado, sobre a dinâmica da invasão e da saída dele, como é que funcionou isso? O que tem de informações? Então, o que a gente tem é que ele chegou de motocicleta, né, pulou o muro da creche de capacete e ali já desferiu, fez uso do instrumento que ele tinha, né, uma machadinha, enfim, desferiu em duas crianças e como ficou presa numa das crianças, ele acabou fazendo uso de uma espécie de canivete e acabou ferindo mais duas crianças. Depois ele se desfez dessa espécie de canivete, pulou o muro e foi embora. Aí próximo à polícia militar ele acabou, né, se entregando. Então foi basicamente essa dinâmica. As testemunhas, as professoras que estavam lá, né, todas serão ouvidas para que confirmem realmente essa dinâmica dos fatos. Delegado, você falou da questão de ele estar numa academia ali próximo. Ele teve algum tipo de surto psicótico? Qual era a postura dele depois de todo acontecido? Você falou algo nisso, de que seria um surto que ele teve. Seria algo nesse sentido ou não? Não se percebeu isso nesses primeiros depoimentos? Ele não disse nada com relação a isso, né? Eu fiz uma videochamada com a mãe dele, ele mora com a mãe, e procurei entender um pouco, né, como é que era o autor. Ela disse que era uma pessoa tranquila, não era violenta, fazia uso de entorpecente, né, de cocaína, mas que era normal, né? Eu perguntei se ele era pai, tinha filho, ela disse que não. Perguntei também se gostava de criança, se ele gostaria de ser pai, e ela teria dito que pai não, mas que gostava de criança. Então agora
recente, né, de informações que precisam ser analisadas. Foi uma situação flagrancial, né, que de fato foi da morte daquelas crianças, feriu outras 4. Então, para que a gente possa caminhar, a gente precisa dessas informações e analisar essas informações. Mas, delegado Rony, o perfil principal desses autores de massacre pelo país, pelo mundo, tem sido adolescentes, muitas vezes até com algum vínculo histórico com a escola. Com a sua experiência, o que lhe chama a atenção, o fato de ser um adulto de 25 anos sem vínculo com o educandário? Isso, né, de fato, chama a nossa atenção. Geralmente a gente está acostumado a ver pessoas, né, da própria escola, enfim, cometendo esse tipo de ato, mas partiu de um adulto, em tese, uma pessoa que não tinha ligação nenhuma com a escola. Então a investigação ela visa também esclarecer esse tipo de questionamento. Está muito em cima, como eu disse, a gente precisa avançar muito ainda, até para a gente traçar uma estratégia para o futuro, para que tragédias como essa não voltem a ocorrer no estado de Santa Catarina. Obrigado por toda a participação do delegado Rony Esteves, ele que é o responsável da DIC na cidade de Blumenau. O delegado, a segunda parte, o delegado.